Três perguntas me parecem fundamentais para podermos entender o atual momento político. A primeira: Bolsonaro e os militares estão efetivamente em uma rota golpista ou estão blefando? A segunda pergunta: quais as chances de consolidação de um golpe dentro e fora do país? A terceira pergunta, talvez a mais importante: como as forças democráticas e de esquerda poderiam ou deveriam reagir diante desse cenário? Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de 5 formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br/apoio. A segunda forma de contribuição, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição, colaborando com o Super Chat ou Super Sticker agora mesmo, durante esse programa. A quarta forma, escolhendo a ferramenta Valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. E nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas 5 formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição para se manter e se desenvolver mais e mais. Retomemos, então, a partir das 3 perguntas propostas antes desse breve intervalo comercial. Golpe ou blefe é a primeira das questões, apenas para retomarmos o fio da meada. Parece evidente que Bolsonaro, quando tonifica seu discurso contra o sistema e as instituições, adotando um tom de confrontação, ele consegue mudar a agenda do país, ao menos por um certo tempo. Quando ele assim o faz, a imprensa e o mundo da política passam a falar menos da fome, do desemprego e da miséria, temas que destroçam a sustentação do governo, para falar mais sobre liberdade, democracia e institucionalidade, assuntos de menor impacto popular, até porque a maioria do povo, em graus diversos, tem aversão às instituições fundamentais do Estado brasileiro. Ao alterar o assunto do momento, Bolsonaro também tenta reconfigurar a sua imagem de responsável pelas mortes da pandemia e pela situação famélica que se alastra no país, para a de um guerreiro contra um sistema que estaria impedindo o progresso do país e combalindo as liberdades individuais. Pode não dar certo, é provável que fracasse essa operação de Bolsonaro, mas esse reposicionamento de imagem a cada tanto parece ser o único caminho para Bolsonaro, associado à chamada PEC do desespero, que decretou estado de emergência e ampliou benefícios sociais. Parece ser esse reposicionamento o único caminho para Bolsonaro ter alguma chance nas eleições de outubro. Portanto, uma primeira conclusão que podemos tirar é que, em se tratando de blefe,
representam um instrumento útil ao bolsonarismo. Mas cabe a pergunta, a segunda pergunta: se for um plano operativo e não um blefe, teria chance de vingar? Nas condições presentes, penso eu, são mínimas as possibilidades que tenha êxito um autogolpe sustentado pelas Forças Armadas, que interrompa ou invalide o processo eleitoral, jogando o país em um novo período de exceção de ditadura aberta. Uma operação dessa natureza demanda, além de apoio militar, ao menos outros 5 fatores: simpatia ativa de uma parcela expressiva da sociedade, patrocínio dos meios monopolistas de comunicação, adesão das principais frações burguesas, atração ou neutralização do parlamento e do poder judiciário, ou ao menos de setores importantes do parlamento e do poder judiciário, e, finalmente, cumplicidade dos centros imperialistas, especialmente dos Estados Unidos. Sem que esses 5 fatores coincidam com o apoio das Forças Armadas, é muito difícil a consolidação de um golpe de Estado num país como o Brasil. Historicamente, são esses os fatores que determinam a consolidação de um golpe de Estado. Nenhum desses fatores favorece atualmente uma operação desse tipo, ao contrário do que aconteceu em 1964 ou 2016, por exemplo. Esse cenário, no entanto, ele pode ser mudado nas próximas semanas. Esse é o cenário a preços de hoje. Não faltam casos na história, aliás, de golpes que nasceram como blefes, mas foram amadurecendo diante de uma baixa reação social. Emblemática desse tipo de conversão do blefe em golpe foi a ascensão do fascismo ao governo italiano em 1922, quando Benito Mussolini foi indicado primeiro-ministro pelo rei e teve seu nome aprovado pelo parlamento, instituindo uma ditadura aberta 4 anos depois, em 1926. Os fascistas italianos, eles eram uma força minoritária frente aos partidos liberais e aos socialistas, mas foram capazes de fazer da violência uma ferramenta que intimidou seus principais inimigos de então, os socialistas, e colocou os liberais de joelho a seu serviço. Assim como o bolsonarismo, o fascismo na Itália era visto como uma anomalia até por setores da burguesia, mas contava muitos pontos sua eficácia no confronto contra a esquerda e os sindicatos, somada com a disposição do fascismo de pagar qualquer preço para reorganizar o Estado burguês. A bem da verdade, pessoal, Mussolini não precisou sequer dar um golpe de Estado. A famosa Marcha sobre Roma, em outubro de 1922, no auge de uma temporada de atentados e rebeliões fascistas, provocou tanto medo que a maioria dos socialistas se borrou e os liberais estenderam o tapete vermelho ao futuro ditador, concedendo-lhe maioria no parlamento. Bolsonaro não tem em seu favor, no tempo presente, as condições de hegemonia que favoreceram o fascismo italiano, que favoreceram a ascensão do fascismo italiano. Mas Bolsonaro não está morto, longe disso. Conta com o conluio da oficialidade policial e militar, controla uma parte relevante do parlamento, o chamado Centrão, possui uma base numerosa e mobilizada, é ancorado por importantes grupos religiosos, tem assistência de milícias paramilitares e detém ao redor de 1/3 do eleitorado, segundo as pesquisas. Tanto o blefe quanto o golpe, portanto, precisam ser enfrentados, pois podem oferecer riscos à vitória de Lula antes ou depois das eleições, antes ou depois de eventual posse
para um novo governo petista. E aqui vamos para a terceira pergunta: como reagir à escalada bolsonarista? Antes de mais nada, é necessário reconhecer a existência dessa escalada. São fatos muito relevantes e reveladores o esquema paralelo das Forças Armadas para acompanhamento eleitoral, o crescimento da violência política e a reunião de Bolsonaro com embaixadores para denunciar o próprio sistema eleitoral do país.